E aí, gente, tudo bem? Voltamos agora com os dois exemplos que eu disse que ia trazer para a gente concluir o assunto do acoplamento de polias, tá bem, gente? Assunto que tem relação com o movimento circular uniforme, tá bem? Bom, eu tenho dois exemplos aqui, um de cada situação que a gente propôs. Um com acoplamento feito entre duas rodanas, duas polias, onde elas estão conectadas através de um eixo, tá? Olhando de lado, a gente tem essa visão aqui. Olhando de frente, a gente teria essa visão aqui, tá? E o outro caso é do acoplamento feito pela correia, pela corrente, tá bem? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente trabalha com essa situação aqui, a gente já lembra que a associação que a gente tem que destacar é em relação à velocidade angular de qualquer ponto que eu colocar aqui, que eu destacar em uma rodana, uma polia, tem que ser a mesma relação para um outro ponto fixado na outra. Eu estou usando aqui como sendo a polia A, a polia B, tá bem? Então, o que eu tenho aqui, gente, como informação? Eu tenho que o raio da rodana A é 20, tenho que o raio da rodana maior é 60. Eu fixei um ponto aqui, ó, e cheguei à conclusão, segundo o problema que ele me deu, que esse ponto ele tem uma frequência, ele tem uma velocidade escalar, no caso, igual a 50. E aí eu fixei um outro ponto aqui que eu chamei de x, que eu quero saber, nesse contexto aqui, qual vai ser a velocidade dele, tá bem? Bom, então fica extremamente fácil, olhando de frente assim fica também. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho a relação da velocidade angular da polia menor, que é velocidade dA sobre o raio dA igual a velocidade dB sobre o raio dB. Olhando para o desenho e substituindo os valores, eu tenho o seguinte, a velocidade na polia A, qual vai ser que foi fornecida para a gente? 50. O raio dela, 20. A velocidade na rodana maior, que é B, a gente chama de x, né? Então, a gente tá aqui, segundo o problema foi adotado x, podia ser VB. E o raio dela é 60. Multiplicando em x, eu vou chegar à seguinte conclusão. 20 vezes x é igual a 50 vezes 60, 3.000. X é igual a 3.000 divididos por 20, que na realidade x é igual a 300 por 2. 150, velocidade deve ser 150 RPM, revoluções por minuto. Tá bem, gente? Essa é a resposta do número 1. Indo para o número 2, nós vamos trocar o ponto de partida. Agora nós vamos associar a velocidade escalar, né? Velocidade linear. E a gente sabe que o VA corresponde a essa expressão aqui, ó. 2π vezes o raio dA, não é isso? Vezes a frequência dA. Igual, no outro caso ali, ó, 2π vezes o raio dB vezes a frequência dB. A e B, na realidade, são esses pontos aqui que a gente fixou, ó, tá? Então, ó, o raio da engrenagem A vale 30, tá? A frequência tá aqui, ó, dA, 10. E depois, em relação à rodana menor, também tem a mesma relação. A gente já sabe que a gente pode cortar esse cara aqui, né? Nós não precisamos dele. Simplificando, sobraria isso aqui, né? O raio dA vezes a frequência dA igual ao raio dB vezes a frequência dB. Bom, então vamos lá. Aqui só referente a polia ou a engrenagem A. Do outro lado lá. Quanto é que vale o raio? 30. A frequência do ponto que a gente adotou ali, que foi fornecida no problema, 10. O raio da polia menor, 5. E a frequência desse ponto aqui é o que eu estou procurando. Tá? Então, aqui eu tenho 305 FB.
Então, FB, ou a frequência do ponto B, vai ser igual a 300 divididos por 5, tá? Tá multiplicando e vai passar dividindo. Então, a frequência dB vai ser de 300 por 5, vai dar 60. Tá bem, gente? Aí estão os exemplos que eu queria fazer com vocês. No outro momento, eu vou tentar montar uma relaçãozinha de alguns exercícios para vocês fazerem, tá bem? E me dar o retorno, tá bem? Esse é o vídeo 2 do acoplamento de polias. O vídeo 1 a parte teórica com a explicação do conteúdo, valeu? Agora continua ainda, ó. A todos, viu? Saúde e paz para vocês. Um beijo.